salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Estamos aqui mais uma vez abrindo câmeras e microfones para bater um papo sobre arte, sobre cultura, e hoje o papo é sério, gente. Hoje o negócio aqui vai pegar fogo, mas de um assunto muito interessante que a minha super amiga Cristina Aguilera mandou para a gente. Uma conversa que eu acho extremamente necessária a gente ter sobre uma ação e uma profissão que eu tenho como uma das mais importantes e que, infelizmente, não é muito valorizada, né, Ana? Infelizmente, precisa ser mais reconhecida, né? Quem está aqui comigo é a Ana Cláudia Martins, ela é presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia aqui do Estado de São Paulo, mas eu quero que ela se apresente, eu não quero mudar o meu estilo do programa. Eu quero saber quem é Ana Cláudia Martins por Ana Cláudia Martins. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário que a pessoa for assistir. Primeiramente, quero agradecer o convite mais uma vez, Sérgio, muito obrigada. A gente está falando um pouquinho, né, sobre bibliotecas, bibliotecários, cultura em geral. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Ana Cláudia Martins, estou presidenta, né, fui reeleita da 20ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia aqui do estado de São Paulo. Sou bibliotecária há mais de 20 anos, sou ativista do livro, da literatura e das bibliotecas, porque assim eu tenho certeza, não é nem uma questão de acreditar, é ter certeza que os livros, a literatura, a biblioteca com bibliotecários salvam. Nossa, não resta a menor dúvida. Isso é indubitável, né? É uma coisa que, infelizmente, como a gente estava conversando, né, Ana, não é só uma questão de valorização, eu acho que é uma questão de reconhecimento da importância da biblioteca como espaço de cultura, espaço de educação, espaço de convivência. O pessoal ainda tem uma ideia muito errada do que é uma biblioteca, infelizmente, né? Que são os estereótipos, né? O estereótipo que a biblioteca ela vai ter a senhorinha de coque, mal-humorada, e que você não pode falar alto e que toda hora vai ter... Vai ter um xixi no fundo. Essa é a realidade, né? E isso não é só no Brasil, é geral, né? Você pode pegar em filmes, em animação, eu amo animação, assisto muito animação. Quem assistiu Universidade S.A., né? Um dos testes para ser um monstro, ele tinha que passar pela biblioteca sem fazer nenhum barulho. Se fizesse a bibliotecária... Então, são os estereótipos, tipo Avatar, a lenda de Aang, a coruja, né, que é o nosso símbolo também, né? A coruja, sim. Que é o guardião, né, da biblioteca, ela fica assim como um acervo fosse somente dela, e assim, comer, você entendeu? Assim, existe alguns estereótipos, sim, né? E tipo, então vou te dar... vou te liberar os livros, porque você tem uma causa nobre. Como a causa ele achou depois que não foi nobre, aí destruiu tudo, né? Então, assim, existem alguns estereótipos, e aí o nosso trabalho é desconstruir, né? Verdade, como existe também estereótipo em outras áreas também, né? Nossa, em todas, em quase todas. O que eu acho uma coisa, aqui no Café Cultural, eu converso muito com autores, e assim, eu já escutei alguns deles falar, obviamente, até por ética do repórter, né, do entrevistador, a gente não retruca, mas dá vontade de retrucar quando ele fala, não, eu quero que meu livro não seja livro de biblioteca, que fica ali parado, esperando alguém. Eu falei, gente, tomara que o seu livro vá para uma biblioteca, né? É tudo que um autor pode querer, que o seu livro vá para uma biblioteca, né? Não, mas ele tem essa imagem que o livro na biblioteca vai ficar parado ali na estante pegando poeira. Não é nada disso, gente. Então, porque ele pode também ter a visão do comercial, né? O escritor, ele quer o quê? Que o livro dele seja vendido, né? E a biblioteca a gente não vende, a gente empresta. Não, mas, gente, eu acho o seguinte, o livro é um objeto, vamos dizer assim, para usar um termo popular, que ele tem que circular. Sim. A pior coisa para um livro é ele ficar parado. Minha vida inteira eu tive livros, tenho muitos livros aqui em casa, mas eu faço questão de, periodicamente, sei lá, cada semestre, para falar, ou até com menor periodicidade, pegar alguns livros e colocar para circular. Doar para escolas. Porque, gente, porque eu acho que a informação... Desculpa, mas eu acho que a informação tem que ser democratizada,
né? Exato. Então, assim, e os livros nas bibliotecas, a informação é democratizada, né? Então, assim, bom, tem escritores e escritores, tem escritores que amam que o livro fique em biblioteca, né? Enfim, Nossa, né? mas eu um dia eu ficaria extremamente orgulhoso se um dia eu fizesse uma biblioteca e encontrasse um dos meus. Ela fala, nossa, estou ficando importante já, aí, ó. Inclusive, eu conheço alguns escritores que pediram auxílio da gente do conselho com a Secretaria de Cultura para que os livros deles estivessem nas bibliotecas Que públicas, maravilha. né? Porque, quer dizer, a população vai ter acesso. Porque a gente tem que pensar uma coisa assim, a livraria é maravilhosa, não Hum. imagina, né? Mas só que assim, tem pessoas que não têm acesso à livraria, não tem É. dinheiro para comprar o livro, né? Infelizmente, livro é um artigo ainda bastante caro nesse nosso Brasil, né, Sim, Ana? sim, sim, sim. Então, tem essa questão. E a biblioteca, as pessoas vão acessar o livro, vão ler, e aí, quem sabe, porque eu sou do tipo da pessoa assim, eu tenho o livro, eu li, né? Por exemplo, não é meu o livro, é emprestado é de biblioteca, eu daí eu compro, porque eu quero ter esse livro para mim, né? Exato, se você gostou do livro, se aquele livro conversou contigo, vai Sim, atrás, adquire o livro, né? Agora, sim. gente, cada ideia, bem, deixa pra lá. Ana, acho que biblioteca é um assunto tão importante, e a gente tem muito assunto para bater papo no programa de hoje. Vocês estiveram na Bienal do Livro, que terminou agora, né? Como que foi isso? Como que o Conselho de Biblioteconomia na Bienal do Livro? Conta pra gente, como é que foi isso? Uhum. Bom, nós até agradeço a CBL, né, porque nós ganhamos o espaço, né, Que legal. por sermos uma entidade da área, né, Uhum, e nós vamos assim na Bienal para divulgar mesmo, né, o bibliotecário, que existe conselho, é uma profissão regulamentada. uhum, Vamos lá, uhum, para falar para o teu público, né? O que é um bibliotecário? O bibliotecário é uma formação que a pessoa, para se tornar um bibliotecário, ele tem que estudar, fazer um bacharel em biblioteconomia, aí depois pedir o registro no conselho uhum. da tua região, né? Então, assim, é uma profissão regulamentada como? Se tem hospital, não tem que ter médico. Claro. Se tem farmácia, não tem que ter farmacêutico. Se tem uma Uhum. obra, não tem que ter um arquiteto ou um engenheiro. Então, é a mesma coisa. Se tem Sem biblioteca, dúvida. tem que ter bibliotecário. Então, vamos lá. Então, a gente só que tem. A sociedade desconhece ainda isso, né? Uhum. Então, assim, é uma oportunidade da gente também divulgar o bibliotecário e o trabalho que os bibliotecários fazem, né? E esse ano nós tivemos a campanha não, o tema, que é Bibliotecas na Formação de um Mundo Melhor, Fantástico. que é isso, e é o mesmo tema que teve da Bienal passada, porque é isso que a gente acredita, a gente tem certeza, né? Uhum. Só que dentro dessa Bienal, nós tivemos duas campanhas. Inclusive, eu peço para vocês nos apoiarem nessa campanha, né, o teu público, você, que é hashtag Sou Biblioteca Escolar. E, Legal. e a campanha também Bibliotecários Antirracistas. Eu vou falar cada um pouquinho dela. Fala um pouquinho. E essa coisa da biblioteca escolar é um. Gente, eu acho isso de uma importância. Claro, não é diminuir a importância do professor, tá, gente? Por favor, professor, eu acho que acima de tudo, na escola, educação, professor. Mas Uhum, a importância de ter um espaço dentro das escolas, onde tenha os livros, onde tem um profissional preparado, que conheça aquele ambiente, que conheça os livros, que conheça os alunos. Gente, é uhum. tão importante isso, gente. Sim, é muito importante. O que acontece? Desde 2010, foi na outra gestão do presidente Lula, Hum. foi criado, foi sancionado por ele, a Lei 12.244, que determina que toda escola tem que ter biblioteca, tanto pública quanto privada, Tá. né? Aí se passaram 14 anos, isso não foi resolvido, Como né? todas as leis nesse país, o problema não é a lei, né? É a sua efetivação. Isso. E aí, esse ano, agora, em 2024, em abril de 2024, foi estabelecido, essa lei foi alterada pela a 14.837, que determina a criação do Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Isso Tá. fortalece mais essa lei, né?
Então, assim, e queriam colocar para que a lei fosse cumprida para 2020 hoje. Eu queria colocar, mas foi para 2020. Agora, aí houve uma articulação muito grande do Conselho Federal, né, e dos regionais com os seus representantes na Câmara, que conseguimos, né, que esse ano é o limite para essa implementação, né? Então, aí depois eu já escutei muito, né, de secretários, de prefeitos, enfim. A lei que não pega, a lei que não pegou. Eu falei, desculpa, não existe lei que não pega, existe lei que não é cumprida. Exatamente. Se você não está cumprindo, você está ilegal. Isso tá legal. Não, e assim, e desculpas devem ter assim de todos os tipos, cores, modelos, assim, não dá. Mas é muito caro. Mas a escola não tem espaço. Gente, um mínimo de boa vontade você faz. Sabe, na lei, imagino, não está escrito quantos livros tem que ter biblioteca. Não está escrito a metragem da biblioteca, ou tá? Não tem, mas assim, quando você tem mais de 200 livros dentro de uma sala, ele já é considerado biblioteca. Gente, então, aí teve uma produção literária que a gente tem. Aí teve uma questão também, que aí, para burlar essa lei, foi criado o cantinho da leitura, sala de leitura, enfim, né? Tão importantes quanto, mas não substituem. Vamos dizer assim, importante, é legal, mas não vai substituir. Tem professores que fazem trabalhos incríveis dentro de uma sala de leitura. Sim. Né? Só que o professor deu o horário dele, ele vai embora, fecha a porta e você fica fechado. Na biblioteca, não, a biblioteca vai ficar aberta enquanto tiver aula, enquanto tiver o período. E pode até ficar mais, né, Ana? Pode até ficar aberta no final de semana, assim, com o mínimo de estrutura. E hoje tem essa questão, né? De ser aberto também ao público, não só escolar, como a comunidade em torno, né? E aí uma coisa que a sala de leitura pode ser dentro de uma biblioteca. O trabalho que o professor faz numa sala de leitura pode ser numa biblioteca. E aí tem uma coisa que a gente fala isso para todo mundo, inclusive a gente fala principalmente para os professores, a gente não quer competir, a gente não vai substituir, a gente vai somar. Claro, então, nós vamos somar e, assim, beneficiado dessa soma vai ser o aluno, o aprendizado, né? Então, é nessa campanha, o que permeia essa campanha? Que as pessoas fiquem sabendo desse direito, e aí uma coisa que eu vou falar para vocês, se a escola da tua rua, a escola do teu filho, do teu irmão, a escola da tua comunidade não tem biblioteca, tanto pública quanto privada, denuncie no Ministério Público. Porque é uma lei que não está sendo respeitada. Né? Então, gente, essa campanha ela foi lançada... Qual a dificuldade? Ana, eu quero saber. Qual a dificuldade de se organizar? Gente, chega para os alunos, fala assim, gente, cada um traz um livro. Chega no entorno, para os pais, na rua, no bairro, na comunidade onde você está inserido. Gente, nós estamos montando biblioteca aqui na nossa escola. Estamos aceitando doações de livros. Sabe, eu duvido que uma comunidade, que a rua não se mobilize para fazer uma doação, para conseguir ajudar a montar, e depois vai se especializando, bibliotecas, daí quer dizer, o profissional da biblioteca vai orientando a organização desse espaço. Mas, gente, uma campanha de doação de livros já monta a biblioteca. Não, e também tem o subsídio, tem o governo também disponibiliza, né, os livros, tem o livro do... O governo federal, acho que pelo PNDL, também está disponibilizando os livros. Enfim, exige. E também tem escolas que têm biblioteca, mas não está lá. Os livros estão fechados, ou estão, enfim. Né? Mas aí é uma questão da gente conscientizar a população desse direito e a população reivindicar para os políticos, reclamar no Ministério Público. Se a população souber, esse é o maior intuito da campanha, da população ficar sabendo que existe
essa lei. E o lançamento dessa campanha foi na Bienal passada, retrasada, né? Que a Retrasado, tá. passada foi que terminou domingo agora, né? É. Então, assim, tem 2 anos de campanha, teve várias pessoas, assim, tipo celebridades que aderiram à campanha, fizeram vídeo, como Malu Bader, Uhum. Lázaro Ramos, Daniel Mandaruku, enfim, entre outros, né? Então, assim, a população tem que ficar sabendo e brigar por esse direito, né? Então, a gente levou essa campanha para essa Bienal novamente, né? E também a campanha de bibliotecários antirracistas, né? Não, essa daí eu quero conversar com calma com você, porque, sinceramente, quando eu recebi o material dessa campanha, eu falei, não é possível. A Cristina está brincando comigo, não é possível que em pleno ano de 2024 tenhamos esse tipo de problema no Opa, Brasil. É tem. impossível. Gente, eu juro que de vez em quando a vontade que eu tenho é de bater a cabeça na parede e acho que eu tô dormindo e tendo um pesadelo. Uhum. Que nem nós temos Pode lei, ser. ó, nós temos, ó, vamos só entrar na questão de lei, né? Hum, Nós temos a lei 10.639, né? Que é obrigado a incluir no currículo oficial da rede de ensino a temática da questão da racial, né? uhum. Tanto literatura Não, o e, estudo sobre isso, fantástico, perfeito. Que é o conhecimento, a informação, show de bola. e tem a lei também 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, né? Uhum. Só que assim, se fosse, acontecesse, a gente não teria tantos negros mortos É, pela polícia devido à questão. É uma questão racial mesmo, tipo, é uma questão o social, negro né? não É uma questão entraria numa social. loja e não seria perseguido. Você entendeu? É Então, uma assim, questão, sabe, eu acho que infelizmente é uma questão social tão arraigada que, gente, a gente fica tão indignado, mas é importante que tenhamos campanhas, que esse assunto nunca saia da mídia, né? Que esse assunto sempre da roda de debate. sim, não, é necessário, né? O que as pautas necessárias hoje, que não tem que falar todo dia, para nunca cair no esquecimento ou ficar camuflado, né? Além da biblioteca escolar, a questão racial, a questão da mulher, a Sim, questão, sim. e a questão LGBT. Essas Uhum. três últimas, a questão da mulher LGBT e racial, ela não tem mais volta, né? Eu li uma matéria, acho que deve ter mais ou menos uns 7 anos, eu vou até procurar isso, que eu sempre falo, né? Que a igualdade de gênero vai ser daqui mais ou menos 100 anos, né? Ou seja, já passaram 7, então tem 93 anos, né? E isso É. também, eu entendo que também isso também remete à questão LGBT e Uhum. também um pouco à questão racial. Mas aqui, assim, são anos, séculos, que é melhor, né? Dessa construção racial, racista, desculpa, nem racial, racista, Racista, essa questão racista, que é assim, homofóbica. eurocêntrica, que Sim. tudo que é branco, do olho azul ou loiro é melhor, a literatura tudo é melhor, e sendo que muitas questões, assim, várias coisas, tanto aqui do Brasil, que foi colonizado, quanto dos países da África, foram roubadas, né? Como Nossa. tecnologias também, né? Uhum, Como, uhum. né? Então a gente tem que estar colocando isso direto. Ninguém sabe que quem inventou o GPS foi uma mulher negra, né? Você entendeu? Não, O pai do não, é assim, quem inventou o GPS foi uma mulher negra. Legal. Isso tem que ser dito com naturalidade. Isso tem que ser, sabe assim, poxa, que legal que foi uma mulher, que legal que foi uma negra, que não. legal que. Já, sabe, gente, não tinha que causar espanto. Sabe, o que me espanta é que quando isso é colocado, isso cause estranheza nas pessoas. Jura? Não preciso jurar. Qual o problema? Uhum. O porquê não, né? Na arquitetura, Nossa. na ferragem, tudo, tem um monte de coisa. Então, assim, aí o que entra essa campanha dos bibliotecários que foi lançada esse ano, no Dia do Bibliotecário. Essa ideia saiu daqui de São Paulo, aqui do Conselho, e paralelamente, sem querer, também do Conselho da Bahia, né? E nós levamos
para o presidente, né, para o Conselho Federal de Biblioteconomia, e paralelamente mesmo, a gente nenhuma das duas sabia que, né, que estava levando. E foi aceito, então isso foi uma campanha nacional, né, onde a gente, por pequenas ações, tipo trazer livros, questões que falem, né, sobre o racismo, como tem o afrofuturismo, que é incrível, tem um escritor incrível que trabalha com literatura infanto-juvenil, na questão, sabe, afrofuturista. Então, da gente trazer mais esse tipo de literatura e disponibilizar mais esse tipo de literatura, de trabalhos por meio das bibliotecas, né? E nós, bibliotecários, trabalhamos com o trabalho de construção social, cultural e intelectual sim. de uma população. E aí, dentro disso, que a gente levou para a Bienal, né? Nós tivemos 10 dias, o stand ele foi construído, foi assim, colocado assim numa que remetesse a essa campanha. Aí o arquiteto, o Jeff Keyes, né? Ele pensou e ele trouxe que ele foi fantástico. Ele fez uma instalação dentro do stand que remeteu à ancestralidade, né? O stand inteiro ele foi feito de palhas, né? Nossa, lindo. Então ele remeteu a indígena quanto africana, né? Então o stand foi muito diferente. Aliás, foi o único que teve uma instalação, né? Aí as pessoas entravam no stand, as pessoas entravam, que aconchegante, ou se sentiam convidadas para entrar como uma biblioteca deve ser. Né? Sim. Passar a mão na parede para sentir, isso é muito legal. Então, isso foi essa concepção desse projeto para a Bienal, né? Que foi muito feliz. E aí nós tivemos 55 atrações nesses 10 dias, né? E aí, dentro desse, tivemos, assim, 15 atrações, vamos dizer, com tanto literatura, bate-papo com influência, com música da questão preta, né? Questão negra. Tivemos 14 apresentações de cordelistas, né? Foi isso porque os cordelistas talvez não tivessem espaço, entraram em contato com a gente. Nossa, claro, foi um aprendizado assim absurdo, sem né? dúvida, imagina. Tivemos também sobre literatura trans, que é uma bibliotecária que tem um livro, né? Sobre Libras também, linguagem de Libras. Que mais teve sobre mediações de leitura e teve também sobre o Plano Estadual do Livro, Leituras e Bibliotecas, que é um projeto que está sendo que a gente está nessa fase, né, de divulgação, de construção, para depois entrar como um projeto. Ainda tem um tempo ainda, né, mas a gente debateu isso lá, né? A gente está apoiando esse projeto, o Conselho. Tivemos um bate-papo também sobre livros, bibliotecas e censura, né? Que vem essa questão agora, pegou um pouco de moda de políticos. Eu vou censurar, não quero esse livro porque ele é obsceno, eu não quero nem ler o direito do livro, né? Não sei, enfim, né? Aí eu fiz uma pesquisa. Perguntar para essa criatura, né? Assim, qual o seu conceito de obsceno, né? Por favor, isso, né? Porque assim, aí eu fiz uma pesquisa sobre censura, os livros que foram censurados, né? Uma que eu achei absurda. Em Rondônia, foram 43 livros pedidos censurar, que queriam que retirasse das bibliotecas. Entre um deles, Memória Póstuma de Brás Cubas. Nossa, um livro assim pesadíssimo, um livro que não recomendamos a leitura amanhã, tem que ler hoje. Tá, não, fraquíssimo. E foram entre outros, né? Então, mas esse foi um levantamento. E aqui em São Paulo, deixa eu explicar uma coisa. Nós, bibliotecários, vamos lá falar a essência do bibliotecário, né? Nós trabalhamos com informação. O que a gente faz? A gente pega a informação em estado bruto, né? E a gente vai tratar essa informação, onde a gente preserva e dissemina a informação. Aí, o que acontece? Quando eu dissemino essa informação, ela vai gerar o conhecimento.
E Sim, quando eu sim. gero conhecimento, ela se torna libertadora, né? Nossa. Vamos dizer assim, isso é a essência da área da biblioteconomia, né? Então, assim, e para nós fazermos o que o acervo dialogue com a sua comunidade, por exemplo, eu tenho uma biblioteca, eu vou fazer uma biblioteca, sei lá, no Jaçanã, um bairro aqui em São Paulo, né? Na Zona Norte. Quem é meu público? Quem é essa pessoa que vai frequentar essa biblioteca? Então, o que, que eu faço? Eu não. Os bibliotecários, que isso é pertinente Sim. à profissão. Existe, né, que a gente chama de política de formação de acervos. O que está dentro dessa política de formação de acervo? Estudo de usuário, que é isso, eu vou saber quem é o meu usuário para eu poder interagir, né? Claro. Aí, a partir desse estudo de usuário, eu vou saber o que eu vou formar a coleção, né? Aí, eu formando a coleção, tá ali até de descarte de acervo, né? Então, tá enquadrado, eu estou te dando um resumão, né, do que a gente faz, né? Aí, o que, que nós adotamos aqui em São Paulo, os demais regionais acredito que também estejam fazendo isso, censurou o livro, veio um político, falou, censurou o livro, então tá. Então a gente manda um ofício falando que não é pertinente da profissão deles e é pertinente da profissão do bibliotecário. E se ele insistir com isso, ele está exercendo ilegalmente uma profissão. Nossa, fantástico. Porque existe, assim, a gente estuda, não é assim, eu quero colocar esse livro. E nem falar, tem que ter a Bíblia. Então tá, tem que ter a Bíblia, ok. Tem que ter o Alcorão, tem que ter o livro Exato. de Uganda, livro de Candomblé, Evangelho segundo Allan Kardec. Então, porque a biblioteca é um lugar plural, é um lugar que dialoga com todos, Exato. enfim, raça, enfim. Não, e não tem, eu não sei, eu posso estar errado, duvido, mas assim, o livro não é para ser censurado, ele é para ser direcionado. Nossa, Sim. esse livro aqui é pesadíssimo, ele é pornográfico. Ok, você não vai deixar uma criança de 5, 6 anos ter acesso a esse livro. Você vai orientar. Olha, agora, um adulto vai querer ler esse livro, qual é o problema? Então, por exemplo, falando. Nós estamos na época das bruxas, lá, quando eram queimados os livros. Que você tocou, o que que acontece? Vou dar um exemplo que aconteceu com uma amiga minha, né? O filho dela, desde pequenininho, frequentador de biblioteca. Aí ele foi pedir um livro para ler, a bibliotecária falou, não, você só pode pegar esse livro mediante autorização da sua mãe. Aí minha amiga veio falar comigo, eu falei, mas ela tá certa, porque tem pais que não gostariam disso. E aí tem uma outra questão também, que não é, nós estamos numa sociedade conservadora, não é só o político. Tem pai e mãe também que vão lá e censuram os livros, entendeu? Como aconteceu em algumas cidades, né? Que eu não tô com... Não, nem fala. Também não quero nem saber. Como aconteceu isso em algumas cidades, o pai censurou, né? Então, assim, Então, é difícil, não é muito fácil ser bibliotecário, não, viu? Todo mundo acha que bibliotecário só vai ficar lendo, não é assim, não. Eu acho o seguinte, a essência da profissão de vocês, que nem você falou, é o conhecimento. Vocês têm que conhecer a obra. Eu queria uma obra que falasse sobre tal assunto. Obviamente, vocês não vão conhecer todas as obras de determinado assunto. Vocês vão ter uma linha, olha, os autores que escrevem sobre esse assunto, o como ter acesso, orientar a própria leitura, orientar professores, orientar famílias. Gente, eu acho que assim, vocês são orientadores, não resta a menor dúvida. Sim, assim, sim. É um conhecimento da produção literária, e por isso que é todo sentido vocês estarem na Bienal, mas a orientação, o acesso, o como a leitura daquele livro vai estar acessível para determinada faixa de público. Agora, se a gente começa a ter política, religião, fatores externos afetando isso, aí fica complicado, né? É a mesma coisa que eu conheço um monte de gente que fala assim, não, eu não vou assistir TV Globo, porque a TV Globo... Não, a TV Globo é um canal de televisão, gente. Ela tem a sua linha editorial? Claro que tem. A Folha tem, a SBT tem, todos. O Café Cultural tem a sua linha editorial. Só que, eu não gosto, não assista.
Agora, não, tem que censurar e tem que tirar a TV Globo do ar. Boa sorte, né? Para tentar tirar. O pessoal não consegue tirar o Café Cultural, vai tirar a TV Globo? Dá licença. Então, é que a censura não é legal, né? Então, assim, isso que nem o que aconteceu. O que é censura? Censura é você proibir algo que não está afetando ninguém. Agora, que nem vou entrar nas redes sociais, né? Não, Por exemplo, o que aconteceu com o X. O X ele estava se negando à legislação brasileira. Ele foi determinado de retirar alguns conteúdos que ele não retirou, né? Aí quando faz, por exemplo, estava meio terra sem lei, como tinha muita coisa, tinha, coisas de pedofilia, questão discurso de ódio. Então, assim, foi pedido para retirar, não retirou. Pessoas que estavam proibidas de ter. Porque, assim, onde vai a tua liberdade de expressão? A tua liberdade de expressão vai até a lei. Então, se tem lei. Não, a sua liberdade de expressão vai até onde está a minha, sabe? Até onde você não pode. A sua expressão não pode me afetar. Agora, como jornalista, Ana, eu falo, gente, nós já temos, infelizmente, o mal do século, que são as fake news. Sim. Sabe, fake news mata, gente. Fake news não é só você falar que tal pessoa é bonita, tal pessoa é feia, tal pessoa fez uma coisa que não fez. Não, fake news mata. Sim. Então, sabe? A gente viu isso na eleição, né? Exato. Sabe? E aí você começa e você tem gente que é especialista em produzir fake news. Sabe? Aonde você não encontra. Né? Onde você não encontra fake news? Numa biblioteca. Biblioteca não tem fake news, tem livro. Então, foi bom você ter falado isso, porque também uma das coisas que a gente fala é que o bibliotecário, ele forma pesquisador, né? O que é, onde o usuário vai, eu preciso pesquisar isso, a gente explica como faz, vamos lá pesquisar. Isso. Aí ele vai ter discernimento, assim, certificar a tua fonte, se a tua fonte é confiável ou não, a fonte da informação, comparar com outros locais, né? Por exemplo, o IA, né? A inteligência artificial, ela está aí, não vai substituir, mas então vamos trazer ela como aliada. Eu escrevi um prêmio literário sobre a Marina, o prêmio Marina Firmina dos Reis, né? Eu fui pesquisar, eu fui na IA, né? Inclusive eu vi um que vinha já a apresentação pronta. É incrível, né? É incrível. Aí eu fui pesquisar, eu vi o que eu olhei para aquilo, que ele me deu pistas para eu pesquisar mais, de coisa que eu não sabia. E tinha informação errada lá, né? Então é isso que é a questão, que nem a Wikipedia. Wikipedia eu acho incrível, mas que ele me dá pistas para que você vá atrás da tua pesquisa, sem dúvida. Então, isso que a gente ensina para o usuário também. Ele ter um senso mais crítico no que ele está lendo. Ele interpretar o que ele está lendo, não ler e não saber o que está acontecendo. Então, isso é essencial, isso é fundamental. Desculpa, isso que a gente faz, uma das essências também da nossa profissão, né? Então, nessa época, nesse período de fake news, a biblioteca e o bibliotecário explicando isso para o usuário, isso é importantíssimo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Minha amiga, infelizmente nosso tempo corre, olha só, a gente vai batendo papo bom, vai logo. Só deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Claro. Falar. Da Bienal também, nós tivemos 2 bate-papos, um com a bibliotecária na Virgínia, né, que a gente falou de um trabalho que foi feito na Biblioteca Mário de Andrade, de inclusão com os moradores, as pessoas em situação de rua, né? Trazer também porque é pertencente a eles também. E também tivemos um bate-papo sobre a questão da bibliotecários antirracista com uma representante do Ministério da Cultura na Bienal, né? Então, a gente está movimentando bastante esses assuntos de inclusão, né? Porque acho que como a biblioteca é um espaço democrático, plural, então a gente promove bastante esse tipo de debate. Perfeito. Ana, eu sou obrigado a encerrar, porque o tempo do programa, afinal de contas, rádio é uma coisa do outro planeta, mas assim, eu não quero terminar esse bate-papo contigo. Eu quero deixar aqui o Café Cultural aberto para você, diretamente comigo, ou pela Cristina Aguilera,
volte para o programa. Traga, vamos bater um papo só sobre essa campanha sobre o antirracismo, vamos falar só sobre inclusão, sei lá, vê aí o que você precisar, use, tenha o Café Cultural como uma plataforma aberta para que você possa, por favor, trazer esses assuntos aqui para que a gente possa debater e, quem sabe, começar a formar uma massa pensante sobre esse assunto. Não, só chamar, a gente pode sim até estruturar melhor, né? Essa Por questão favor. da pauta racial, uma de pauta de censura. Então a gente pode trazer umas pautas e bater um papo focado só nesse assunto, claro, com mais dados, com mais, sabe? Que é legal a gente trazer dados para as pessoas entenderem qual é o universo, tipo, é mimimi, não, é seríssimo. O que eu queria que você deixasse aqui, antes da gente terminar, é um contato do Conselho Regional, como as pessoas podem entrar, conhecer as campanhas, participar, ajudar de alguma forma. Claro, no nosso site, né, www.crb8.org.br, e também nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, o endereço é @crb8sp. Maravilha. Então, você já está com lição de casa, tá? Eu sei que o que não te falta é trabalho, mas vou te dar mais trabalho, mais uma lição de casa. Pega nem seja essas duas campanhas ou uma delas, fala com a Cristina, vamos agendar uma nova conversa aqui para que a gente possa ajudar vocês mais nesse negócio, que me interessa muito estar do lado de vocês sobre isso. Tá, nós que agradecemos, né, a oportunidade, essa abertura, e que as pessoas que te assistem, né, que vão saber que existe esse tipo de campanha, que na verdade, que é para uma formação mesmo de um mundo melhor, que está tudo dentro da 2030, né? Maravilha. Ana, um grande abraço, super obrigado, parabéns pelo teu trabalho, e estou te esperando de volta aqui no Café Cultural, hein? Estaremos, obrigada. Valeu, um grande abraço, a gente volta no próximo programa. Até mais, tchau.